Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o módulo 4, Origem e Desenvolvimento da Igreja de Cristo no Brasil. E nesta aula nós iremos falar sobre os líderes fundadores dessa denominação nativa e nordestina. Bom, na aula anterior vimos que os obreiros que entregaram suas credenciais à Assembleia de Deus cuidaram de abrir uma nova denominação, qual recebeu originalmente o nome de Assembleia de Cristo, porém anos depois mudou para Igreja de Cristo no Brasil. Isto em 13 de dezembro de 1932, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Embora de origem pentecostal, vimos que a Igreja de Cristo no Brasil possui algumas características que diferem das demais ou de denominações que pertencem ao movimento pentecostal. Bom, nesta aula iremos conhecer os líderes fundadores da Igreja de Cristo no Brasil, e conhecê-los é de fundamental importância para, por um lado, preservar a nossa história, certo? É muito importante nós preservarmos a nossa história, a história denominacional, e reconhecemos também o legado desses homens, que deram a sua vida pela obra do Senhor e desempenharam um papel fundamental na fundação e organização da Igreja de Cristo no Brasil. Bom, entre os obreiros que entregaram as suas credenciais à Assembleia de Deus e que fundaram a Igreja de Cristo no Brasil estão o pastor Manuel Gino de Souza, acompanhado de 3 evangelistas, Gumercindo Medeiros, Eustáquio Lopes da Silva e João Vicente de Queiroz, e de 5 auxiliares de trabalho: Tomás Bem-vindo, Francisco Targino do Nascimento, Cândido Barreto, José Sotero de Moraes e Jonas Galvão de Figueiredo. Então, esses homens, eles deram a sua vida pela obra do Senhor e diretamente contribuiu para a fundação e organização da Igreja de Cristo no Brasil. Aqui nós temos algumas imagens, nós temos aqui da esquerda para a direita, Eustáquio Lopes, do meio o pastor Manuel Gino de Souza. Nós já falamos dele em uma de nossas aulas, compositor de hinos, homem usado por Deus na adoração, no louvor. Então, é também o autor do hino oficial da denominação, e ao lado, à sua direita, você tem a foto do pastor João Queiroz. Então, esses sejam talvez os 3 principais líderes da Igreja de Cristo, e nós teremos um módulo somente para falar deles, certo? Um pouquinho da história deles, além de também do papel que eles desempenharam à frente da denominação, Lembrando que dentre os fundadores da Igreja de Cristo no Brasil, o pastor João Vicente de Queiroz foi o último dentre eles a partir para a glória, Todos os demais já haviam descansado no Senhor, já haviam partido, estado com Cristo. João Vicente de Queiroz foi quem na década de 90, salvo engano, partiu para estar com o Senhor, Então ainda passou um bom tempo no seio da igreja, compartilhando do seu conhecimento, sabedoria, e super recomendo a aquisição da sua biografia escrita por seu filho João Carlos, ou Carlos Queiroz, Bom, aqui nós temos outras 2 imagens, da esquerda, pastor Gumercindo de Medeiros, ele que está entre os 4 principais líderes, e então à direita você tem o pastor Cândido Barreto. Não foi possível conseguir as imagens dos demais auxiliares, dentre os que eu mostrei aí, faltam
a imagem de 4 auxiliares, né, que ajudaram na fundação e organização da Igreja de Cristo no Brasil. Bom, aqui eu quero compartilhar algumas imagens com vocês, né? Nessa foto você tem o pastor Eustáquio Lopes pregando a palavra de Deus na igreja. Nessa outra foto histórica, né, em Natal, você tem vários membros da Igreja de Cristo ali, e é possível identificar nessa foto algumas figuras importantes, como o Gumecindo de Medeiros, o pastor Eustáquio Lopes. Então, grandes líderes aparecem nessa imagem histórica, né? Aqui você tem uma outra foto no qual você tem ali à direita, né, a primeira figura à direita do pastor João Vicente de Queiroz, né, em um culto da Igreja de Cristo. Aqui você tem a foto no qual registra Eustáquio Lopes realizando o batismo. E nós temos aqui nessa outra imagem também bastante importante, a figura de alguns líderes, né, fundadores, e outros que vieram posteriormente, né? Ali acima, usando terno branco, você tem o pastor Eustáquio Lopes. Bom, as primeiras igrejas locais. A princípio, a semelhança da igreja primitiva, né? As primeiras igrejas locais, elas se organizaram na casa de alguns irmãos, né? Na casa de alguns irmãos, como a Igreja de Cristo, como a igreja do primeiro século, né, se reunia nas casas, né? Semelhantemente, a Igreja de Cristo seguiu esse exemplo e modelo, né? Então, os primeiros trabalhos, as primeiras igrejas foram organizadas exatamente na casa de alguns irmãos, como por exemplo em Mossoró, em 1932, data essa que remonta à fundação da denominação. Os trabalhos começaram na casa de Oliveira Leite. Ainda no mesmo ano começou-se os trabalhos em Moreno, que pertence a Apanha Peixe, né? A Moreno e Apanha Peixe, na casa de Anicete de Sales. Itaú, na casa de Manuel Alexandre. Fazenda Monte Hermon, Rio Grande do Norte, na casa de Juvencio Barreto, 1932. Martins, na casa de Júlio Barreto, mesmo ano. Melancia, município do Rio Grande do Norte, na casa de Aristides Cabral. Já em 33, em Natal, na casa de mãe de Pedro Costa. Pau dos Ferros, na casa de Braulino Cabral. Santana, né, RN, na casa de Aristides Barbosa, 1935. Apanha Peixe, né, na casa de Raimundo Batista, 1938. Apudi, na casa de Salomé, isso já em 1940. Parnamirim, Rio Grande do Norte, na casa de Luiz Pereira Lucena, isso em 1945. Fortaleza, na casa de Leotino Eugílio Queiroz, 1946. Vila Santo Antônio, Fortaleza, na casa de Alberto Paulino Lima, em 58. Nova Descoberta, Natal, na casa de Raimundo Severiano, 1959. Olavo Bilag, Fortaleza, na casa de Raimundo Paulino Lima, em 63. Recife, Pernambuco, na casa de Felindo Praxedes, isso em 1966. Guanabara, Fortaleza, Jardim Guanabara, na casa de Manuel Raimundo, década de 70. Teresina, Piauí, na casa de Antônio Olímpio Dantas, em 73. E aí segue-se algumas outras datas e locais que esses trabalhos começaram, né? Então, ainda hoje, por tradição, né,
muitos trabalhos são iniciados a começar na casa de um irmão, né? Seja ele da denominação, né? ou oriundo de outra denominação e que passa a se congregar na Igreja de Cristo, né? Então é muito importante a gente conhecer esses fatos históricos e que permitem nos ter uma ideia de como que a denominação ela gradativamente foi se expandindo para outras regiões do Rio Grande do Norte, depois do Nordeste, para por fim pelo Brasil, né? Brasil exterior. Então sempre com esses trabalhos nas casas, né? Chegava numa determinada cidade, ali procurava um casal da Igreja de Cristo no Brasil, onde começava a se reunir, fazer trabalhos, fazendo da casa pontos de pregação, de reunião em família. Então foi muito bonito esse trabalho, né? E ainda continua em muitos lugares a ser assim, que a Igreja de Cristo chega em uma determinada cidade, né? Ou em um determinado bairro, dependendo do porte da cidade. Há cidades muito grandes, onde a Igreja de Cristo precisa se estabelecer em diversos bairros, e a forma como se faz isso ainda é através da casa de um irmão, de um casal, né, de uma família. Então, aqui foi a nossa videoaula. Aguardamos vocês na nossa próxima videoaula, onde iremos falar sobre a relação da Igreja de Cristo com a Assembleia de Deus naqueles primeiros anos, né, após a dissidência.